Fontes de tensões lineares. Regulador série. Para a gente construir um regulador série, a gente precisa considerar 3 parâmetros, que são tensão de entrada, tensão na carga e corrente na carga. A tensão de entrada sempre vai ter, ou quase sempre, vai ter uma variação. Aqui a gente vai considerar a tensão de entrada como 10 volts, mais ou menos 10%. Isso significa que a tensão de entrada pode ser 11 volts ou 9 volts. A tensão na carga a gente quer 5 volts e a corrente na carga a gente quer 1 ampere. Isso aqui é praticamente um regulador de carregador de celular, certo? Só que é muito mais simples, claro. Nós só temos 3 componentes. E como que esse circuito funciona? Bom, tensões em malhas paralelas são iguais. Então, como a tensão no Zener vai ser 5 volts, como a gente vai determinar futuramente, a tensão na carga vai ser 5 volts. A corrente é suprida pelo transistor, já que eles estão em séries, e o resistor serve para a gente polarizar o Zener. E aqui a gente tem que especificar esses 3 componentes, certo? E cada componente tem a sua especificação necessária. O transistor, por exemplo, precisa que a sua tensão de coletor base seja maior do que a tensão de entrada máxima. Senão, o transistor vai ser danificado e pode parar de funcionar. A corrente do coletor máxima do transistor tem que ser maior do que a corrente de carga máxima. Ou seja, como eles estão em série, a corrente que passa pela carga também passa pelo transistor. Então, o transistor tem que ter uma corrente superior à corrente que vai passar na carga. A mesma coisa com a potência. A potência do coletor máxima tem que ser maior do que a potência que ele vai dissipar, que corresponde a essa fórmula. A tensão de entrada máxima menos a tensão da carga vezes a corrente do coletor máxima, já que é no coletor que o transistor dissipa a potência. Para a gente especificar o Zener, a gente precisa da tensão, que vai ser 5 volts. A corrente do Zener máxima prática deve ser maior do que a corrente do Zener máxima teórica. O que isso significa? Significa que a corrente máxima determinada pelo datasheet tem que ser maior do que a corrente máxima que passará sobre ele. A gente vai determinar isso futuramente. A potência do Zener máxima prática também deve ser maior do que a potência do Zener máxima teórica, pelos mesmos motivos do parâmetro anterior. E por fim, a gente tem que especificar o resistor, que consiste na resistência e na sua potência, certo? Então a gente começa pelo transistor. Para a gente especificar o transistor, nós temos esses parâmetros, né? E como a gente determina esses parâmetros? Observando, certo? Então a gente tem que a tensão de coletor base tem que ser maior do que 11 volts, a corrente de coletor máxima tem que ser maior do que 1 ampere. Então a gente vai na internet, pesquisa sobre transistores e a gente chega no resultado que o BD135 é um bom resultado. Existem milhares de transistores, você pode pesquisar qualquer um, certo? Mas eu gostei desse porque ele é barato e você acha em qualquer lugar. E por que ele é bom? Porque ele tem 1,5 amperes de corrente máxima e ele vai desde 45 até 80 volts. Como você pode ver aqui, VCBO vem desde 45 até 100 volts, aliás. Certo? Porque esse é o VCO. Nós precisamos do VCBO. Certo? Então, qualquer valor supre as nossas necessidades. Outro valor interessante da gente conferir é o seu ganho. O ganho é dado aqui, ganho de corrente, e você vê que os valores deles vêm desde 25 até 40, certo? Note que o ganho não tem unidade de medida. Então nós vamos considerar que o ganho dele é 25, porque é o menor ganho que nós temos aqui. Certo? Por que maior, menor ganho? Porque é o ganho, é o beta mínimo com a maior corrente fluindo sobre ele, certo? E nós vamos considerar até um valor abaixo para a gente garantir uma melhor precisão do circuito. A gente vai considerar 20 no beta,
Então a gente volta lá. E a gente já determinou que o nosso transistor é o BD135. O próximo é determinar o Zener. Para o Zener a gente tem que a tensão nele vai ser 5,1 volts, porque não existe um Zener com 5 volts precisamente, então a gente coloca 1 volt a mais. Por que eu escolhi essa corrente? Bom, eu já pesquisei antes um Zener que atendia as necessidades para o vídeo ficar mais rápido, certo? Então a gente supõe que essa é a corrente que realmente vai ser. Então a gente supõe que essa é a corrente do Zener. A potência do Zener também foi dada no datasheet. Pesquisando por esses parâmetros, a gente vê que quem tem esses parâmetros é o Zener 1N4733. Só que será que ele atende às necessidades? Bom, eu já vi que ele atende, mas se você não soubesse, você ia seguir esse procedimento, que é o quê? Você considera as tensões máxima e mínima de entrada. Se a tensão de entrada é máxima, ela é composta pela tensão do Zener mais a tensão no resistor. E a tensão no resistor é a sua resistência vezes a corrente que passa sobre ele. E a corrente que passa sobre ele é a corrente do Zener mais a corrente da base do transistor. Se a corrente do Zener é máxima, então a corrente da base é mínima. E aí você deduz essa equação e chega nessa outra equação. Você faz a mesma coisa para uma tensão de entrada mínima e chega nesse resultado. Só que, quanto que é a tensão de base máxima? Note que a tensão de base mínima é desprezada porque o seu valor é mínimo. A tensão de base máxima não pode ser desprezada. Então, como que a gente calcula? Bom, a gente sabe que a tensão de base é igual a corrente de base é igual a corrente do coletor sobre o beta do transistor. E que a corrente do coletor vai ser igual à corrente da carga mais a corrente de base do transistor. Certo? E a gente deduz essa equação aqui. Essa equação aqui está falando o quê? A mesma coisa que está falando aqui, só que a gente trocou o corrente de base por essa expressão aqui. E aí a gente coloca a corrente de coletor em evidência, passa a evidência para cá e chega nesse resultado. E a gente tem que considerar o beta mínimo aqui, só recapitulando. Então a gente volta aqui, a gente já calculou esses valores, a gente chegou que a corrente do coletor máxima é 952,3 mA e a corrente de base máxima é 47,6 mA. E aí a gente divide essa equação por essa, chega nessa aqui, que vai determinar para a gente se a corrente do Zener máxima teórica vai ser menor que a corrente do Zener máxima prática. Certo? E chegou? Sim, chegamos nesse resultado. E esse resultado está satisfatório, porque a corrente do Zener máxima, como a gente vai ver no datasheet agora, a gente chegou que o Zener é um N4733, certo? Porque ele tem 5,1 volts, a corrente do Zener mínima dele é 49 mA e a corrente do Zener máxima é 178. Certo? Então, 146 é menor que 178, o Zener está aprovado. E por fim, a gente tem que especificar o resistor. É semelhante ao Zener, a gente considera a tensão de entrada máxima, uma carga infinita com resistência zero nela, certo? E chega nessa equação. E considerando uma corrente de entrada mínima, resistência nula e corrente infinita, a gente chega nessa outra equação. E aí a gente faz essas duas contas, chega em dois resultados, faz a média entre eles e chega no valor de RZ. A potência do RZ vai ser igual a tensão sobre ele ao quadrado sobre a sua resistência. E por fim a gente completou o regulador série. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.